E o Fortaleza, hein? Será que agora vai? Se ganhar do Vasco, vai a 27. Se tudo der certo na rodada, pode ficar a 1 ponto do 16º. E aí a ilusão, de fato, ela volta a todo vapor. Porque o Fortaleza vai ficar muito forte na briga para permanecer. Só que a bronca é que depois desse jogo contra o Vasco, o Fortaleza pega o Cruzeiro fora e depois o Flamengo. É complicado, irmão. É a tal da areia movediça. Aí tu ganha hoje pra perder os próximos 2 jogos. Aí tu volta a se afundar ali na 18ª, 19ª colocação, possivelmente. Mas óbvio, é o jogo a jogo. Vamos supor aqui que o Fortaleza vença. 1-0 vai a 27 pontos. Fica a 1 do Santos, que joga hoje contra o Corinthians 9h30 também. E é um duelo que tá todo mundo atento, tá todo mundo de olho. O detalhe é o seguinte, sabe qual foi a última vez que o Fortaleza foi 17º colocado? Na 10ª rodada, pô. Quando o Fortaleza entra na zona do rebaixamento, ele perde do Cruzeiro 2-0, depois toma 5-0 do Flamengo, e aí na 10ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza entrou na zona. De lá pra cá, o Fortaleza ele oscila entre 18º, 19º, 19º, 18º. Aí passou um tempo na 18ª colocação, cai pra 19º e fica afundado na vice-lanterna um tempão. Só que aí venceu recentemente do Vitória no Castelão, do Sport no Castelão. Pra mim jogando muito mal contra o Sport, mas venceu, mereceu vencer. E jogando muito mal contra o Juventude no Alfredo Jaconi, mas venceu, conseguiu virar o jogo e conseguiu ali sair da vice-lanterna e bateu na 18ª colocação. Se o Fortaleza ganhar hoje, pelo menos momentaneamente vai dormir na 17ª colocação e podendo mais uma vez encurtar bem a distância para o 16º, que é o Santos. Se o Santos não pontuar contra o Corinthians também, é bom ressaltar isso, porque se o Santos ganhar, entre aspas, ganhar hoje, nem dá para comemorar muito, nem dá para se iludir muito, porque a distância vai continuar grande em 4 pontos e a sequência do Fortaleza é infernal, até pelos próximos 2 adversários que o Fortaleza tem. E para complementar tudo isso, é o seguinte, rapaziada. O Fortaleza, ele a partir de agora, eu já falei isso aqui para vocês, né? Ele vai ter que ganhar jogo sim, jogo também. É ganhar, empatar, ganhar, ganhar, empatar, ganhar, ganhar, empatar, perder, ganhar, ganhar, ganhar. Onde é que eu quero chegar? Na minha projeção do Fortaleza, contra Cruzeiro, Flamengo e Bahia, o Fortaleza perde. Nos outros jogos, o Fortaleza ganha e empata. A cada 2 jogos ele vai estar somando 4 pontos. Isso foi minha projeção otimista, é bom deixar bem claro. Eu coloquei um cenário de tudo dando certo pro Fortaleza. Eu não tô falando que isso vai acontecer. E eu não tô falando que é a minha projeção da realidade, não. Coloquei uma projeção super otimista pro Fortaleza. Se o Fortaleza fizer isso, o Fortaleza vai chegar a 41 pontos. Que não vai ser suficiente para permanecer. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Tem que ganhar do Vasco hoje. Ganhou do Vasco, tem que no mínimo empatar contra o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro, tem que no mínimo empatar contra o Flamengo. Empatou contra o Flamengo, tem que ganhar depois. É assim, mas eu não quero que seja assim. Se você acha que não vai ser assim para escapar, você tá projetando um Santos se afundando cada vez mais, perdendo jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. Então, é a tal da areia movediça da zona do rebaixamento. E o Vasco? O Vasco ele tem uma sequência aí interessante de resultados, venceu do Vitória recentemente, venceu do Sport recentemente, meteu 6 no Santos, então venceu do Cruzeiro, venceu do Bahia. É um Vasco que vem evoluindo nos últimos, 45, 60 dias. Não é à toa que se afastou legal ali da zona do rebaixamento, chegou a 33 pontos, mas é o tal negócio, né? Se perde hoje, o Vitória ganha amanhã, a distância que tá hoje em 9, 8 na verdade, já pode cair para 5, aí já se volta a pensar de novo, e a zona, será que vai ficar mesmo na Série A? Já se começa a pensar nisso também. E em contrapartida, se o Vasco ganhar, eu já acho que o Vasco ele olha com mais carinho para a vaga na pré-Libertadores. Acho que o Vasco pode entrar de vez nesse bololô aí, para pelo menos pegar uma vaga no G8 e disputar a pré no ano que vem. Não tô falando que ele vai pegar o G8, tá, gente? Eu estou falando que ele vai entrar nessa batalha, nessa luta por esse G8 ou G7 que deve abrir. Se o campeão da Copa do Brasil estiver no G4, campeão da Libertadores também, isso é um papo para depois. Então, é um jogo super importante pro Fortaleza, que é um empate, é um péssimo resultado, a derrota pior ainda, e pro Vasco o empate não é um resultado ruim, só que lógico, longe de ser um excelente resultado. Se você tá pensando na briga para não cair, um empate é bom pro Vasco. Mas se você tá pensando no algo a mais pro Vasco, o empate ele não é de todo bom. A vitória é o que interessa para as duas equipes. Essa é que é a realidade. Bom, óbvio, colocando a perspectiva que o Vasco vai querer um algo a mais daqui pro final da Série A. Dito tudo isso, rapaziada, antes de a gente abrir aqui uma análise mais profunda do mano a mano entre Fortaleza e Vasco, Marcelo Paes,
que tem um péssimo trabalho em 2025, que tá fazendo uma gestão horrorosa em 2025, mas ele colocou muito ali os pontos na entrevista do auto-boicote. O Fortaleza sofreu um auto-boicote. Vamos lá, vamos rir um pouquinho aqui, tá, gente? Muitas lições, muitas lições. Lição de convivência, de entender que nem sempre quem está ao seu lado quer o seu bem, entender que esse ano especificamente nós tivemos um ambiente conturbado também fora de campo, né, e proposital para atrapalhar a gestão, e isso influencia. Eu acho que houve um... Ou seja, ele tá terceirizando a culpa, colocando a responsabilidade no fator externo, de não, teve problemas externos que queriam conturbar a gestão e colocar crise. Tá de brincadeira, né, Marcelo Paz? Alguém vai acreditar nisso aí, gente? Eu critico de forma muito pesada, porque eu vejo muita gente passando pano. Não, vamos ponderar. Não, o trabalho de Marcelo Paz é horroroso em 2025. Já foi bom em outras temporadas, mas em 2025 é horroroso. Tem que criticar pesado. É por isso que eu critico com mais força. É por isso que eu não passo pano, não. Tem que criticar pesado, meu irmão. Trabalho é ridículo, gente. Vamos lá, complementar aqui. Um pouco de um auto-boicote, sabe? De as pessoas não... Mesmo torcendo Fortaleza, não aceitavam o sucesso do Fortaleza, o sucesso dessa diretoria e desse time, começaram a criar dificuldades desnecessárias. Sim. Meio que um auto-boicote mesmo. Poxa, a gente tá ganhando tanto, tá tão bom, vamos criar uma dificuldade aqui. Então eu vi coisas esse ano que eu não esperava ver. Ô Marcelo Paz, a pergunta que fica pra você aí agora. Foi o auto-boicote, foi problemas externos que queriam prejudicar a sua diretoria, que esse auto-boicote contratou Barreiro por 10 milhões de reais, que é horroroso? Foi o auto-boicote que contratou Renato Paiva, que é um péssimo treinador, e todo mundo sabia que ele era um péssimo treinador. Ele afundou o Fortaleza na zona do rebaixamento. Foi o auto-boicote que gastou uma fortuna ali, no geral, com Pablo Roberto, que gastou uma fortuna também com Herrera, gastou mais de 30 milhões de reais para a montagem de grupo do Fortaleza, que é horroroso. Fica esses pontos de interrogação. Foi o auto-boicote que deu carta branca para Renato Paiva fazer o que ele queria? Ele contratava quem ele queria, ele demitia quem ele queria. Foi o auto-boicote, Marcelo Paz? Ou foi a sua péssima gestão? Que contratou errado, que demorou para demitir e que montou o grupo errado de jogadores? Eu acho que não foi o auto-boicote, não. Acho que foi trabalho da sua péssima gestão em 2025. E partindo de pessoas que se dizem tricolores. Então isso para mim foi um grande aprendizado, de ver a maldade, ver a inveja, ver jogar contra, torcer contra, usar a rede social para criar fake, para maldar, para mentir, para fazer mal com a imagem das pessoas, inclusive a minha. Mesmo artifício utilizado pela diretoria do esporte. Não, porque é um problema que as redes sociais vivem criando aí no Twitter. A oposição quer o mal do esporte. Não, meu amigo, o time tá na lanterna afundado. Seu trabalho, Yuri Romão, em 2025 é uma piada. O de Rafael Campos também é horroroso. Não tem fatores externos que estão influenciando. Não é nada disso, não. O trabalho é horroroso. É uma merda de trabalho em 2025 da gestão do esporte. Como é que a gente vai passar pano, iludir torcedor, mentir pro torcedor, falando, não, tá tudo certo, gente. O trabalho é uma maravilha. Deixa o homem trabalhar. Deixa a diretoria trabalhar. Não dá, tem que criticar mesmo, meu irmão. Aí fica, não, estão plantando fake news no Fortaleza e tal. Então, para mim foi um aprendizado muito grande. A nível também de gestão, algumas decisões que nós poderíamos ter tomado diferente, alguns caminhos que a gente podia ter seguido diferente, perceber que a rota tinha que ter sido mudada antes, né? Aí é. O sucesso de 2024, quarto aí lugar, meio que nos inebriou. De repente a gente já teria que ter feito algumas mudanças já ali na virada mesmo do ano, mesmo com sucesso. Aí então, muito aprendizado, pessoal. Aí eu concordo. Muitos se iludiram achando que tinha um ótimo elenco, em 2024. Quando o Fortaleza era líder da Série A, eu falava, esse elenco é limitadíssimo. É um campeonato muito fora da curva que o Fortaleza tá fazendo. Porra, que é isso, sabe nada de futebol? Pois bem, manteve a base daquele elenco. Fortaleza hoje era vice-lanterna até a última rodada. E tá virtualmente rebaixado atualmente pra Série B. É o mesmo elenco, a base é a mesma praticamente.
Veio mudar mais peças agora, recentemente, mas a base do elenco era a mesma. Tinha, sei lá, 3, 4 jogadores a menos ou a mais, mas a base, a média de jogadores era a mesma. Olha aí o resultado. Talvez se iludiu com aquele campeonato espetacular, que de fato foi espetacular. É tipo o Mirassol. O Mirassol, muitos aí, eu acho que a diretoria do Mirassol não deve se iludir com esse elenco aí não, viu? Porque se iludir com esse elenco achando que é elenco de G4, ano que vem vai estar repetindo a campanha do Fortaleza. Vai estar fazendo campanha de Z4 na vice-lanterna ou na lanterna virtual rebaixado. Já tô avisando isso hoje, dia 15 de outubro, para não falar que eu sou engenheiro de obra pronta e falar isso só no final do ano que vem. Bom deixar bem claro. Então, sim, muitos se iludiram com esse elenco aí. Eu cansei de bater na tecla, né? Cansei de criticar. Uau, muito aprendizado de gestão e muito aprendizado sobre pessoas. Bom, dito isso, vamos lá pro jogo agora, né, gente? Fortaleza e Vasco hoje na Arena Castelão, 9h30 da noite. O Fortaleza deve ir com Breno, Brite, Kusevich, Mancuso e Gaston Ávila, Lucas Sacha, Pochettino, Lucas Crispim, Matheus Pereira não tá cotado para ser titular, Breno Lopes, Iago Pikachu e Daverson. Daverson, que é torcedor do Vasco, inclusive, e que fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo. Até hoje, Daverson tira sarro daquilo ali. E o Vasco? O Vasco deve ir com Léo Jardim, Robert Renan, Carlos Cuesta, Pumita Rodrigues e Lucas Piton. Paulo Henrique, no último jogo da Seleção Brasileira, ontem, 7h30 da manhã, jogou muita bola, o melhor em campo da Seleção Brasileira, disparado. Fez gol e tudo, fez um bom jogo de modo geral. Não vai poder jogar hoje pela razão óbvia, né? Tava na Seleção Brasileira ontem. Cauã Barros e Hugo Moura na dupla de volante, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. Cara, é um jogo que o Fortaleza ele vai ter que se atirar um pouco mais ao ataque no desespero. E o Vasco ele pode jogar muito bem em transição. E acho que essa é a melhor escalação possível pro Vasco, sem Verratti. Velho, já que tu vai jogar um pouco mais sem a bola, pô, bota Andrés Gomes pela ponta esquerda, pela ponta direita, Nuno pela ponta esquerda e Ryan de um falso 9 flutuando, que os três têm muita velocidade e tem muita explosão. E bota Coutinho ali pra pifar os 3 jogadores do meio pra frente. E Ryan tá jogando muita bola, o fino da bola, tá? Então, assim, acho que essa é a escalação ideal do Vasco pra tentar bater o Fortaleza. Se a gente for fazer um mano a mano, diria que dá uns 8-3 pro Vasco, sem muito perrengue. Léo Jardim faz a temporada melhor do que Breno. Carlos Cuesta equilibrou mais a zaga do Vasco. E eu colocaria a zaga com Carlos Cuesta e Kusevich. Na lateral esquerda, Piton, muito melhor do que Gaston Ávila. Na direita, Mancuso vem bem nos últimos jogos e fez um golaço contra o Juventude. Pelo momento eu iria de Mancuso, mas Pumita é um bom lateral ofensivamente falando. Chega forte no apoio, tem uma bola aérea forte também. Já fez gols de cabeça recentemente também. Cauã Barros perde para Sacha. Sacha é mais volante do que ele, mas Hugo Moura de segundo volante eu iria assim. E aí Coutinho de meia. Andrés Gomes, pô, gostei, tô gostando dele, hein? O bicho joga a bola. O cara joga a bola, meu irmão. Tem muita velocidade e tem drible também. E nesse tipo de jogo, acho que pode fazer a diferença. Nuno Moreira na ponta esquerda, nesse tipo de jogo também desequilibra. E Ryan, porra, tá jogando bola pra cacete. Vai ser vendido por uns 300 milhões de reais pra mais, tá? Pra cima. Tá jogando muita bola. Esse aí o Fortaleza tem que ficar muito de olho nele, viu? Então, assim, é um Vasco que no papel é mais forte do que o Fortaleza. No recorte recente tá melhor do que o Fortaleza. E eu não sei se dá pra afirmar que é favorito pra ganhar o jogo. Mas, pelo momento e pelo elenco, eu acho que é mais ou menos aí como tá nos palpites do GE. O Vasco, como vamos dizer assim, um leve favoritismo, né? Eu sei que cada palpite é individual, mas, sei lá, se você fosse colocar ali por percentual, eu colocaria 40% pro empate, 30% para, sei lá, 40% para a vitória do Vasco, ou 35% para a vitória do Vasco e 25% para a vitória do Fortaleza. Algo equilibrado, mas pendendo um pouco mais pro Vasco, pela qualidade de grupo e pelo momento melhor que vive do que o próprio Fortaleza. Tá dando aí o 3-2. Eu acho que tá com a cara de empate arretado esse jogo, mas pendendo um pouco mais pro Vasco. O Fortaleza tem uma das piores defesas da competição. Se você for parar para analisar aqui, ó, toma. O Fortaleza ele tem uma defesa que sofreu 41 gols, a mesma quantidade de gols que sofreu o Sport, lanterna do campeonato. Mas o Vasco também sofreu 41 gols. Os 3 times têm uma defesa horrorosa, né? Sofrem muitos gols. Só que o ataque do Vasco é muito melhor do que o ataque do Fortaleza. O ataque do Vasco fez 42 gols. O ataque do Fortaleza fez 26. Então a diferença é gigantesca. Que pende justamente porque o Vasco do meio pra frente é mais bem trabalhado por Diniz. E além disso tem mais qualidade técnica no grupo. Não tem muito pra onde correr. É Coutinho, é Ryan, é Nuno Moreira, é o Andrés Gomes que pode ajudar. De vez em quando o DVD pode ajudar também. Tietê do meio pra frente joga muita bola. Então, naturalmente, o Vasco tem mais qualidade de grupo.
e por isso que pra mim é leve favorito pra ganhar o jogo de hoje. Mas enfim, aguardar, tá, meus amigos? Aguardar como é que vai ser aí esse Vasco e Fortaleza, jogaço hoje lá na Arena Castelão. Tamo junto, tamo de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, todos e todos. Valeu, gente. Abraço.